Tá começando o que talvez seja o último vídeo do Não Faz Sentido. O Brasil acordou. Nesse momento estamos em junho do ano de 2013, um período que provavelmente será lembrado nos livros de história do Brasil como a época em que o povo brasileiro finalmente se desprendeu das amarras impostas por um controle de mídia e governamental e finalmente acordou e foi para as ruas reivindicar o que é seu por direito. Porém, diferentemente do que o governo tenta dizer para as pessoas e que a mídia também ajuda, nós não estamos nas ruas pelos 20 centavos no aumento dos ônibus. Nós estamos por muito mais do que isso. E como um dos principais argumentos dos políticos em volta de toda essa falcatrua que está acontecendo, dizem que o povo está unido sem uma causa, sem um motivo específico e que eles não conseguem entender por que o povo está se revoltando, talvez seja a hora de nós, população, começarmos a dizer para eles, com palavras, tudo que estamos reivindicando. Não é apenas pelos 20 centavos, é por décadas e mais décadas de circo com o dinheiro público, com os impostos mais caros do mundo, com o fato de que só esse ano de 2013, em 5 meses e meio, já foram acumulados mais de 720 bilhões de reais apenas em impostos nesse país. E qual é o resultado disso para a população? Um sistema de saúde patético, uma educação praticamente nula, e um transporte privatizado que custa uma fortuna e tem uma qualidade bosta. Mas temos grandes estádios de futebol agora. Nós estamos protestando contra um governo que sapateia na cara do povo brasileiro e que ainda por cima se divertia vendo uma população que dava risada de qualquer esmola ou evento esportivo. Não mais. O que o povo quer saber é onde estão os 720 bilhões acumulados esse ano em impostos. Onde estão os 1,5 trilhão de reais acumulados em impostos apenas no ano de 2012? Como o governo nunca vai responder essa pergunta, eu digo onde estão. Os trilhões de reais estão todos injetados em maquiagem e desvio. Um governo corrupto e cancerígeno, focado extremamente no desvio de riquezas e na manutenção das máfias controladoras do poder econômico desse país que servem para financiar as campanhas dos mesmos políticos corruptos. Além do esforço hercúleo de maquiar a nossa economia e as nossas cidades, a fim de fazer o Brasil parecer um lugar maravilhoso, mas só para gringo ver. Não, nós não estamos na rua pelos 20 centavos. Nós estamos na rua pelos abusos. Por um governo que mais se preocupa em enriquecer empreiteira do que em ajudar a sua população a evoluir. Contra uma política que acha sensato o investimento de 1,5 bilhão de reais na construção de um estádio em Brasília, enquanto sua população morre nas filas dos hospitais, enquanto os pais precisam desembolsar uma fortuna por mês se quiserem que os seus filhos tenham um mínimo de educação decente, porque o governo não oferece. Nós não estamos nas ruas pelos 20 centavos. Nós estamos nas ruas pelos 2,2 trilhões de reais arrecadados nos últimos 17 meses, apenas em impostos. Nós estamos nas ruas porque nós estamos cansados de precisar trabalhar todos os anos 4 meses apenas para pagar impostos e não ter nada em retorno desse governo. E mesmo assim, mesmo com toda essa montanha de merda que o governo atira sobre as nossas cabeças todos os dias, ainda tentaram impedir a nossa capacidade de protestar. Utilizando a polícia militar, que nada mais é do que um fantoche nas mãos daqueles que têm o poder, eles tentaram dizimar os protestos brasileiros, tentaram surrar as pessoas, espancá-las nas ruas, enquanto cantavam o hino nacional, enquanto ajoelhavam-se pedindo a mudança do Brasil, enquanto faziam nada mais do que o próprio direito de se manifestar. Mas eles não conseguiram. Vocês não conseguiram. E nunca irão conseguir, porque não existe força política forte o suficiente no planeta para impedir uma população de descontentamento. E vocês querem saber por que eles tentaram acabar com os protestos? Por que eles ordenaram a violência? Porque esses mesmos corruptos safados estão se borrando de medo nesse exato momento. Eles estão em pânico. Pânico que a FIFA perceba o que acontece no Brasil. Pânico que o mundo tome conhecimento do que acontece com a população brasileira. Porque é nisso que esse governo se foca, na maquiagem. Na tentativa de ludibriar o mundo para imaginar o Brasil como um país maravilhoso de se viver, enquanto a população apenas luta para tentar sobreviver sem oportunidade, sem educação, sem saúde, sem nada. Pela primeira vez em décadas, o povo brasileiro está unido para mostrar para esses governantes quem tem o poder. Não são vocês, seus corruptos de merda. O poder é nosso. Por isso, se você é brasileiro, essa é a hora de você se unir e tentar alguma mudança nesse país.
Não fica parado, cara. A gente está escrevendo história nesse exato momento. Essa é a hora de termos um discurso. Um discurso contra a má administração, contra os maus gastos do poder público, contra a nossa presidente indo gastar 327 mil reais numa viagem pro Vaticano com o nosso dinheiro. É a hora de nós mostrarmos que as empreiteiras, que as grandes empresas de transporte não podem controlar a nossa nação. Nós controlamos a nossa nação, porra! Vocês não têm o poder desse país. E se tem um momento que chegou a hora de vocês saírem, de vocês pararem com o roubo, de vocês pararem de tirar aquilo que é nosso para colocar nos próprios bolsos e nos bolsos daqueles que já detêm milhões, vocês vão tomar no cu, porque o povo brasileiro não mais vai ficar calado, o povo brasileiro não mais vai ficar sentado na porra do sofá, a gente vai pra rua, e que esse momento será lembrado por vocês, políticos cafajestes, como um momento que nós mostramos a nossa força, que nós mostramos que isso que está acontecendo agora se repetirá, e que cada ação que vocês vão tomar a partir de hoje, vocês vão ficar com o cu trincado, pensando que nós vamos poder ir pra rua de novo. Não ficaremos mais calados, a mídia não controla mais esse país, a internet está aí para resolver, a gente não vai mais ficar na mão de vocês, filhos da puta!